Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer essa palavra rema, revelada ao seu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias de manhã com premissa. Estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 19. Hoje nós vamos ver aqui o pranto, a dor aqui, o luto de Davi, porque no contexto anterior a gente viu que Absalão acabou sendo morto, ficou preso naqueles arbustos pelo cabelo e os soldados de Davi acabou cravando uma lança nele. Nós vamos ver também nesse contexto aqui desse episódio, aquele que ficava atirando pedra, acusando Davi e Simei, se reconciliando, pedindo desculpa a Davi. Nós vamos ver aqui Barzilai, esse homem que já era de idade, já tinha ali seus 80 anos, e quando Davi precisou ali de ajuda, de mantimento, ele cuidou de Davi, e Davi vai reconhecer ele, que honrar a vida de Barzilai. Nós vamos ver aqui também, Mefibosete, Mefibosete também vai se encontrar com Davi, vai colocar tudo no preto e no branco ali, o que verdadeiramente aconteceu, porque a gente viu no contexto anterior, nos outros anteriores, o que aquele servo dele, Ziba, havia feito um falso testemunho dele, falando que ele queria usurpar o trono, porque ele era da descendência de Saul. Então aquele vai falar que não tinha nada disso não, isso é tudo mentira. Embora a gente vai ver que Davi, eu imagino que ele já esteja aqui bem de idade, e ele acaba não, punindo Ziba nem nada, ele deixa como tá, releva e divide, Realmente ficou dividido aí a herança, aí, a parte das terras para Mefibosete e Ziba. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Joabe reprova Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que te livraram hoje. A tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão viesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, que vos calais e não fazeis voltar ao rei. Então esse primeiro contexto aqui, Joabe
os homens, né, estão voltando da guerra e geralmente eles voltavam após de uma vitória comemorando, né? Todo mundo ali né? E ali, quando eles chegaram, eles vinham chegando e viram que o povo estava em luto, por conta que o rei estava em luto, então o povo seguiu ao rei naquele sentimento. Então, eles voltaram como que quem volta envergonhado da guerra. E Joabe ali tomou partido pelos homens, né? Falou, poxa, rei, né? Você tem que dar uma palavra para os homens de bom ânimo. Vai ficar aqui pranteando enquanto... Então, o que seria melhor? Se todos nós tivéssemos morrido e o seu filho tivesse vivo, é isso que tá claro aqui. E ali, né, Davi, você vê que ele não debate com ele, não entra em uma discussão, simplesmente vai à porta da cidade receber os homens. Então, acredito que Davi ali humildemente reconheceu que aquela atitude dele não estava sendo uma atitude legal, né? Porque se ele tivesse na razão dele, não teria ido para a porta da cidade. Aí aqui diz, Davi volta para Jerusalém, versículo 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, falai aos anciões de Judá, porque sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amassa, não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe, volta, ó rei, tu e os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Então o povo, quando ficou sabendo, né, que Absalão havia morrido, eles falaram, poxa, agora a gente está sem rei. A gente vai, né, ter que trazer Davi de volta, porque ficou claro que Davi é o escolhido do Senhor, né? E eles ali deram uma oportunidade de novo de Davi retornar. Só que Davi manda ali avisar né, o Abiatar e Zadok, os sacerdotes, porque tinham ali um relacionamento diferente com Davi. Então ele queria que viesse deles também a opinião deles e o parecer deles, né? Poxa, vocês vão ser os últimos a se manifestar? E ali, né, tudo coopera para o bem do retorno de Davi. Só que daí nós temos aqui esse trecho que vai falar de como vai ser essa travessia aqui do Jordão, né? E nesse contexto, nesse inteirinho, versículo 16. Apressou-se Simei, lembram-se de Simei? Estava jogando pedras e terra no rei, amaldiçoando ele. Filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse, não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-se com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém, Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para hoje que sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei o que hoje novamente sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei, não morrerás. E ele lhe jurou. Olha para você ver, né, a atitude de Davi.
teve a oportunidade aqui novamente de dar ali uma lição em Simei, mas não fez. Para você ver que a pessoa que é grosseira, que é arrogante, que trata tudo com rispidez, sabe? Acaba não solucionando o problema, mas agravando. Sim. Né? A gente não deve revidar. Você vê que Davi, ele agiu de uma forma muito sensata, muito sábia, né? Que domínio era esse? Porque ele foi em todo o tempo tacando pedra e acusando, né? Davi poderia ter se irado ali, tomado uma atitude também precipitada e ter matado esse homem, mas mesmo assim ele não fez. E aqui ele não quis levantar guerra, derramamento de sangue. E hoje a gente vê que, assim, parece bobagem, mas hoje muitos casais, muitos casamentos têm se rompido por conta disso, né? Por conta de uma palavra torpe, uma palavra agressiva, e o outro acaba revidando, e na hora que vê aquela discussão. E eram casais que eram para dar certo, né? Eram casamentos que eram para estar sólido, mas por conta do furor do coração, às vezes uma palavra maldita acaba jogando tudo por terra, né? Em Provérbios capítulo 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência, né? Então que a gente saiba, né, aprender com Davi a ter esse domínio próprio, de quando a gente receber acusações ou palavras duras, sabe? Você vê que a pessoa está fora de si, você consiga manter o equilíbrio, ter domínio próprio e não revidar o mal com o mal, mas com o bem. Porque aqui você vê, Davi aqui, você vê que o coração dele estava em paz, ele não queria vingar de ninguém. Sim. Não queria vingança. Ele falou, né? Não vai ter derramamento de sangue aqui, né? Nós estamos retornando, eu estou assumindo aqui o trono novamente, não quero assumir dessa forma. Ele fala que não, chega. Isso aí também é com o tempo, né? É só com o amadurecimento espiritual, ele já estava de idade, então, assim, aí chega num nível de sabedoria muito elevado, né? Isso é fato. Versículo 24 fala: Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrou-se com o rei, e este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor e meu servo, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardai um jumento e montarei para ir com o rei, pois teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão dos homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. É interessante essa questão, porque Ziba, por mais que ele tivesse ali mentido, né, e falado para Davi que Mefibosete se levantou contra ele e tal, e houve aquela situação, mas Ziba, ele supriu a necessidade do rei quando ele estava fugindo, levou mantimento para os homens dele, teve sempre muita reverência com o rei. E a gente vê nesse próprio capítulo aqui que quando ele sabe que o rei está retornando, ele movimentou todo mundo, seus filhos, suas filhas e seus servos, está falando aqui no texto. Seus filhos, suas servas, todo mundo que era dele, para poder recepcionar o rei. Então, por mais que ele tivesse esse comportamento, né, que ele teve, que não foi um comportamento bom, mas ele tinha reverência e respeito ao rei. Então, o rei, você vê que ele não age de uma forma assim áspera, né, em relação a Ziba. Ele fala: ó, vou dividir então metade para cada um e tá tudo certo. E aqui, né, Mefibosete, ele expressa a gratidão ao rei, fala: olha, quem sou eu
né? Era para mim estar morto, sendo da descendência de Saul. E o Senhor já foi muito bom comigo, me deixando até sentar na mesa do rei. Então, tudo ficou resolvido, dá-se a entender aqui, né? Barzilai encontra-se com Davi, versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem lhe te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for de teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, todo o povo de Judá, e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com ele? Então responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Aqui diz, né, nesse finalzinho aqui, falando sobre Barzilai. É interessante ver essa amizade, né, de Davi, essa atitude dele de querer honrar esse homem que ajudou ele. Ali ele fala: olha, já tô velho, né, eu tenho 80 anos, eu não vou ali agregar algo aí a essa caravana do rei, vamos dizer assim. Eu posso ser um peso, então deixa eu aqui, né, morrer aqui na minha cidade, ser sepultado junto aos meus pais. É como que quem diz, né, tudo que eu preciso e que eu quero agora, mas eu vou mandar o meu servo com o rei, para o servo poder ajudar. E nesse finalzinho desse contexto, a gente vê que houve-se ali, eles queriam recepcionar o rei, só que os primeiros que deram a palavra, vamos dizer assim, o aval para o rei voltar, foi a tribo de Judá. Mas daí houve-se aí, né, o povo de Israel também que se antecipou, todo mundo queria recepcionar o rei. E aí a gente vai ver nos próximos capítulos o desenrolar desse finalzinho, porque esse finalzinho deixa aí um gostinho de quero mais para a gente ver o que vem a seguir. Mas o que fica são várias lições, né? A gente vê aqui o rei não se vingando de Simei, a gente vê o rei sendo generoso para com Ziba, para com Mefibosete, o rei tendo esse gesto de amabilidade com Barzilai. Então ficam atitudes boas para a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia também. Ainda que tenham pessoas que nos persigam, ainda que venham situações, quando você tiver a oportunidade de se vingar, não se vingue. Não pague o mal com o mal, mas pague com o bem, que isso vai refletir em bênçãos na sua vida. Amém? Amém. Querido Deus e amado Pai,
Glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pelo dom da vida e pela rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de neste dia, Senhor, podermos gravar esse devocional, podermos meditar nesta palavra, podemos aprender, Deus, com esse contexto. Ó Pai, eu oro colocando diante da tua santa e poderosa presença esse meu irmão, essa minha irmã. Toca, Senhor, esta pessoa do alto da cabeça, a planta dos pés, traga paz, refrigério, bom ânimo, que esta pessoa possa, Senhor, diante das afrontas, acusações e situações, sempre ter disposição para pagar o mal com o bem, que essa pessoa possa semear paz, que essa pessoa possa semear amor. Ajuda, Senhor, esta pessoa neste dia e vai de encontro, Senhor, com este pedido de oração. Realiza, Deus, a tua obra de poder e de milagres na vida do teu povo. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.